Bom, vamos dois exemplos agora utilizando colisões, né? Então, ele diz o seguinte: um patinador desatento de massa igual a 60 quilos. Então, a massa do patinador, 60 quilogramas. Movimenta-se a 2 metros por segundo. Então, a velocidade dele, 2 metros por segundo. Em um determinado instante, ele se choca com um latão de lixo completamente cheio. Então, vamos pensar que o latão de lixo ele esteja parado inicialmente, né? Ele está em repouso. Então, a velocidade desse latão a gente vai considerar como zero. Após a colisão, o latão é arrastado por alguns metros. Você imagina que ele está assim, mais ou menos. Ó. Vou pegar aqui as tampas para a gente exemplificar. Aqui você tem um latão de lixo e aqui você tem um patinador, tá? O patinador vem, ele tá aqui paradinho. Quando ele bate, o que vai acontecer? Ele vai arrastar, certo? Esse latão, o patinador e o latão se tornam um conjunto e os dois, no caso, o patinador acaba arrastando um latão. Então tá aqui o latão, o patinador tá vindo, bate nele e arrasta ele no final do processo os dois juntos. Nesse caso aí, ele diz que o latão é arrastado por alguns metros. Sabendo que a massa do latão de lixo é 20 quilogramas, então ele dá a massa do latão 20 quilogramas, ou seja, 20 quilos, determina a velocidade do conjunto patinador mais latão após a colisão. Quando a gente tem colisões, então a gente vai usar o sistema de conservação da quantidade de movimento. Isso significa dizer que a quantidade de movimento inicial tem que ser igual à quantidade de movimento final. Bom, se o latão ele estava em repouso, então ele não tem quantidade de movimento, porque quantidade de movimento é igual massa vezes velocidade. Se a velocidade dele é zero, não tem quantidade de movimento inicial para o latão, só tem para quem? Para o patinador. Então aqui a gente teria, inicialmente, tá? Quantidade de movimento do patinador inicial, mais a quantidade de movimento do latão inicial, depois a gente vai ver melhor. E no igual, tem que igualar a quantidade de movimento do patinador final, mais quantidade de movimento do latão final. Porque quando a gente conserva a quantidade de movimento, a soma das duas quantidades de movimentos do início do movimento e no final do movimento tem que ser igual. A soma do patinador e do latão tem que ser igual, né? Então, não necessariamente que elas sejam iguais aqui, mas a soma dos dois tem que dar igual. Como ele está em repouso, então essa quantidade de movimento do latão inicial é zero. E só tem um patinador. Como ele calculou a quantidade de movimento? Massa vezes velocidade. Então, massa vezes velocidade. Então, massa do patinador, velocidade do patinador. Do outro lado, isso aqui a gente pode também calcular assim, mas eu vou dar uma dica. Toda vez que tiver colisão, a gente pode usar uma fórmula da seguinte maneira. Como é massa vezes velocidade final aqui, e também massa vezes velocidade final, nesse caso o patinador e nesse caso aqui o latão. Eu posso substituir isso aqui e dizer que a massa do patinador vezes a velocidade do patinador ele vai ser igual a quê? A uma massa do patinador mais a massa do latão vezes a velocidade final. Então eu posso usar assim, essa relação aqui, tá? Essa relação vai ficar mais fácil. Então aqui a gente teria, vamos lá. Quanto é a massa do patinador? 60 vezes a velocidade dele, 2. Então eu pusei essa relação aqui. Massa do patinador aqui, ele deu, que foi 60, do latão de lixo mais 20, vezes a velocidade final que eu vou achar. Então 60 vezes 20, vezes 2, perdão, 120. Pois 60 mais 20 é 80, vezes VF. Tá multiplicando, vou passar para lá dividindo. Então vai ficar 120 sobre 80. Essa velocidade final aqui vai ser igual a 1,5 metros por segundo. Então, para ficar mais claro, tudo isso aqui eu posso fazer o seguinte, ó, igualando os dois. Eu posso dizer que a quantidade de movimento inicial, eu posso calcular da seguinte maneira. Massa de 1 mais a massa de 2 vezes a velocidade final, no caso das colisões, quando um é arrastado. Essa quantidade de movimento inicial, normalmente um vai estar em repouso, mas se estiver em movimento a gente calcula para cada um. E depois é só somar as duas massas e multiplicar pela velocidade final, que normalmente o que ele quer encontrar, como no caso da questão aqui. Então nós vamos usar essa relaçãozinha, ó,
Lá no exemplo 2, você vê que dá pra fazer por aí pra ficar mais fácil, tá? Pra não precisar fazer tudo isso aqui. Então, ó, a gente vai deixar aqui do lado e a gente vai usar essa relaçãozinha aqui, certo? Então, um projétil com velocidade de 500 metros por segundo. Então, a velocidade do projétil ali, 500 metros por segundo. E massa dele, então a massa do projétil, 0,05 kg. Atinge horizontalmente um bloco de madeira, então a massa do bloco, 4,95 kg. Em repouso. Então, se ele está em repouso, velocidade inicial 0. Lembra que eu falei? Normalmente um está em movimento e o outro está em repouso. Ele quer que você calcule a velocidade que o conjunto bala-bloco se moverá pelo choque. Então, você imagina que aqui está a madeira, aqui está a bala, ele atinge e ele se move um pouquinho. Então, ele quer saber a velocidade final que ele se move. Então, eu posso usar aquela relação, ó. Quantidade de movimento que a gente viu. Massa do primeiro, mais a massa do segundo, tanto faz, pode colocar assim, vezes a velocidade final. Quantidade de movimento, só quem está em movimento, né? Como a bala aqui, velocidade inicial da bala é 0, então só o projétil está em movimento. Então, massa do projétil vezes a velocidade dele. Que lembre, quantidade de movimento é igual a massa vezes velocidade. Quanto é a massa 1 ali? A massa do projétil, 0,05. Mas quanto é a massa da bala? 4,95. O bloco de madeira, perdão, não é da bala. Do bloco de madeira. Vezes a velocidade final. Aqui eu só vou substituir. Quanto é a massa do projétil? 0,05. E a velocidade dele, 500. Posso somar aqui já. 0,05 mais 4,95 vai dar 5 vezes VF. A multiplicação aqui, então vou multiplicar. 0,05 vezes 500 vai dar 25, igual a 5 VF. Tá multiplicando, vai passar para lá dividindo. Então a velocidade vai ser igual a 25 dividido por 5. Então a velocidade do conjunto vai ser igual a 5 metros por segundo. Tá aí a resposta, ok? Então eu posso usar sim essa relação aqui, ó, para ficar mais fácil, para vocês calcularem mais rápido, ok? Então dá para usar por aí que acerta também na questão.